prosseguiremos com a leitura deste maravilhoso livro, Curso de Direito Constitucional. Autor professor Silvio Mota, Teoria, Jurisprudência e Questões. Professor Silvio Mota, excelente professor. Estamos navegando no curso do capítulo 1º da unidade 1ª. Unidade 1ª, cujo título é Teoria Geral do Direito Constitucional. E o capítulo 1º, cujo título é Algumas Noções Iniciais. Estamos ainda no tópico 1.1. A natureza gregária do homem e seu efeito jurídico. Falamos um pouquinho no primeiro vídeo sobre os germes do direito constitucional na história humana. E trouxemos, inclusive, registros da própria Bíblia Sagrada, José do Egito, concebendo os primeiros pensamentos sobre algo parecido com federação, desconcentração de poder político, administrativo, econômico. Falamos também sobre Moisés do Nilo, trazendo o Decálogo, os 10 Mandamentos, a constituição da época do povo hebreu, atravessando o deserto, saindo libertado do Egito e rumando para a Terra Prometida. E conjugamos estes exemplos com a sabedoria das iniciais do capítulo 1º do livro do professor Silvio Mota. Prosseguindo neste vídeo, seguindo com o texto, avançaremos com a leitura, mas queremos tocar num ponto muito importante. O que é uma superestrutura para os nossos propósitos jurídicos? Poder do Estado. O que é o conceito de superestrutura? Articularemos a leitura do livro do professor Silvio Mota com um texto muito legal sobre o conceito de superestrutura de Karl Marx, importante estudioso e autor clássico. O Estado. O Estado. A superestrutura por excelência. O Estado, que nada mais é do que uma superestrutura criada para gerir a sociedade. O Estado é uma ficção que resulta da engenhosidade do homem em criar mecanismos para comandar e administrar a sociedade. Ao longo da história, as funções exercidas por homens com poder de mando foram sendo transferidas pouco a pouco para um novo monstro, mais poderoso que todos os dantes imaginados, o Estado, a superestrutura por excelência, o grande Leviatã. Primeiro os homens e depois o novo monstro, todos exerceram e exercem poder, que nada mais é do que a capacidade de alterar condutas, de determinar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. O poder poderá adotar diversas faces, tantas quanto as formas de modificação da conduta. Conduta social, conduta política, conduta religiosa, conduta sindical, conduta sexual, etc, etc, etc e tal. Tópico 1.2. Estado-governo e Estado-sociedade. Celso Ribeiro Bastos, 1990, página 6, indica que passamos a ter uma parte do Estado que trata do governo e outra que abarca o Estado em sua totalidade, não só o governo, mas também a comunidade, ou seja, o Estado-sociedade. Tópico 1.3. Elementos do Estado. O Estado possui 3 dimensões: a humana,
a geográfica e a político-administrativa. Ele surge com um povo, dimensão humana, um território, dimensão geográfica, um governo, dimensão político-administrativa, e podemos dizer político-administrativo-econômica, porque o governo do Estado é o maior agente econômico de qualquer economia capitalista. Os elementos do Estado serão estes três e mais um elemento político, a soberania. Tópico 1.4. Constitucionalismo. Cabe uma ressalva em relação ao último elemento do Estado, a soberania. Hoje, soberania é soberania monetário-econômica. Cada vez mais, no curso da história, daqui para frente, e já há um tempo, desde já há algum tempo, cada vez mais, o poderio militar já não significa muita coisa. É só olharmos para o Putin, que tem arma a dar com pau, tem arma pra caramba, inclusive armas nucleares de destruição fatal e definitiva para as condições de vida e de habitabilidade da Terra, na Terra, mas não sabe o que fazer com as infinitas armas que tem na mão. Já está uma guerra aí perdurando ano e lá vai ano, e cadê? Achou que ia subjugar a Ucrânia em 2 tempos, em 2 dias, metade de um dia, tá aí, ó. Tem arma demais, tem muito poder militar, mas e aí? É o poderio econômico, mais especificamente monetário econômico. Então, soberana é uma nação que tem soberania e independência monetário e econômica. É ter administração sobre a própria dívida federal e ter administração sobre a própria moeda nacional. É o caso do Brasil, por exemplo. Somos um país que tem soberania monetário-econômica. Precisamos saber sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Então percebemos que soberania não necessariamente tem que ver com o poderio militar. Eu estou falando numa perspectiva de nações beligerantes. Estou falando assim, né? Porque a gente sabe que a soberania vem muito mais pelo reconhecimento da comunidade internacional de estados. É isso. Constitucionalismo, tópico 1.4. Chama-se de constitucionalismo o movimento nascido da vontade do homem de comandar seu destino político e de participar da vida do Estado. Esta participação poderia ser como senhor do governo ou, ao menos, com a garantia de que os governantes respeitariam um rol mínimo de direitos. A origem do constitucionalismo começa timidamente com os pensadores da Idade Média, com o Renascimento e com os questionamentos políticos e religiosos do tempo da Reforma Protestante. De um modo mais próximo, remonta ao iluminismo do século XVIII e aos movimentos revolucionários da época, principalmente a Revolução Francesa de 1789. Mas podemos observar também, com um grau de preponderância muito importante e poderosa, vemos a Revolução Americana. É só lembrarmos do conceito de federação, federalismo, ou federalismo americano, influenciando o mundo todo. Uma inteligência humana nova, no quesito de
administração da vida social, das coisas do Estado. Rosa Russomano, 1997, página 3, após mencionar que as revoluções da época proclamaram o homem como livre e, mais do que livre, criador, fala com maestria que cimentou-se assim a convicção de que o indivíduo, guiado por sua vontade, pela sua inteligência, pelo seu entendimento, poderia moldar o próprio Estado, devendo fazê-lo através de regras escritas que se sobreporiam a todo o ordenamento jurídico nacional. O constitucionalismo foi uma luta do homem por liberdade em face do governo, na maioria das vezes tirânico, e por um conjunto mínimo de direitos a serem respeitados não só pelos governos, mas também pelos concidadãos. Essas pretensões deveriam vir agasalhadas em constituições feitas a partir da vontade popular, mesmo que se submetendo a um rei ou imperador, considerando que, de um modo ou de outro, todos os estados possuem regras básicas. O constitucionalismo teve a finalidade de inserir nestes regramentos um mínimo de garantias contra o arbítrio, entre as quais as mais importantes eram a divisão das funções estatais e a proteção dos cidadãos em face do poder e império do Estado, com a definição de um conjunto de limitações quanto ao fato previsível de o Estado invadir o campo privado dos seus integrantes, prevendo os antídotos contra isso. Eis o contexto dos fundamentos dos direitos humanos. São as garantias para que o cidadão tenha força para lutar contra os arbítrios da violência estatal, que é muito poderosa. Em 2 tempos, podemos parar numa prisão. Não raro, acontece. Então, temos de nos socorrer com aos direitos humanos, né? Temos de buscar socorro nos direitos humanos, que é a garantia do cidadão face ao poderio absoluto do Estado, o maior agente econômico de qualquer economia do mundo, aquele que tem poder extroverso. O Leviatã. Superestrutura. A superestrutura por excelência. Estado, que tem que ver com ideologia. 1.5. Conceito de direito constitucional. O direito, enquanto sistema normativo, é usualmente subdividido para fins didáticos em 2 grandes unidades estruturais, o direito público e o direito privado, as quais, por sua vez, apresentam diversos desmembramentos, a que a doutrina denomina ramos da ciência jurídica. Paulino Jacques, 1970, página 15, ensina que direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios e normas estruturadoras do Estado e garantidoras dos direitos e liberdades individuais. Normas estruturantes do Estado. Normas estruturantes da estrutura do Estado. Normas estruturadoras do Estado. Estruturação do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo
estruturação de entes e órgãos de cada um desses poderes, estruturação de um poder chamado Ministério Público, estruturação de uma defensoria pública, estruturação de um banco central, estruturação de um tesouro nacional, estruturação da máquina tributante do Estado, estruturação da máquina que administra a taxa de juros para toda uma economia nacional. Vejam, a superestrutura por excelência. Paulino Jacques, 1970, página 15, ensina que direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios e normas estruturadoras do Estado e garantidoras dos direitos e liberdades individuais. Temos, assim, o direito público voltado principalmente para os interesses coletivos e composto, dentre outros ramos jurídicos, pelos direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito ambiental, direito econômico, direito financeiro, direito urbanístico, direito penal, direito processual civil, direito processual penal, direito internacional público, direito internacional privado. Já o direito privado, direcionado essencialmente à satisfação dos interesses individuais, apresenta como ramos jurídicos o direito civil e o direito comercial. Por sua vez, o direito previdenciário e o direito do trabalho, para alguns, alocam-se respectivamente como ramos do direito público e privado. Para outros, compõem uma terceira unidade estrutural, um ramo misto, denominado e chamado direito social. Denominação muito inteligente. Direito social. Tendo em vista que, em regra, tanto o direito previdenciário quanto o direito do trabalho, em regra, são disposições de ordem pública que disciplinam relações entre particulares. Mas são disposições de ordem pública. Até porque estamos falando, por exemplo, quando dizemos direito do trabalho, estamos falando de um dos 4 grandes mercados que conforma a economia da sociedade. Mercado de trabalho. Os outros são mercado consumidor, mercado de capitais e mercado da economia do setor público. O mercado de trabalho, ele é todo orientado pelo direito do trabalho. E é um mercado que tem relação com os outros mercados. E não é uma relação, são infinitas relações. O mercado de trabalho tem relação direta com o mercado consumidor. O mercado de trabalho tem relação direta com o mercado de capitais. O mercado de trabalho tem relação direta com a economia do setor público, que é um outro grande mercado. Então, percebemos aqui, as normas do direito do trabalho são disposições de ordem pública que disciplinam relações entre particulares. E o direito previdenciário? Tudo que vê com o mercado consumidor. Eu li uma matéria do ano de 2012 que dava conta que mais de 64% dos municípios brasileiros são extremamente dependentes da renda da aposentadoria. Senão, não circula dinheiro suficientemente adequado para garantir a existência das respectivas cidades. Despesa previdenciária é uma despesa boa, porque tem efeito multiplicador positivo. Faz mais dinheiro circular na economia. Isso aumenta o volume de transações de compra e venda.
E no limite o Estado acaba ganhando, porque isso retorna aos cofres públicos em aumento da arrecadação tributária, arrecadação de impostos. Então a gente percebe aqui, que o direito previdenciário e o direito do trabalho são normas ou são estudos de normas que têm que ver com disposições de ordem pública que disciplinam relações entre particulares. De qualquer modo, no que nos interessa, no que nos é relevante, enquadra-se o direito constitucional como o ramo por excelência do direito público. O principal ramo desta seara jurídica, já que tem por objeto o estudo do ordenamento fundamental do Estado, o conjunto de regras e princípios basilares de uma sociedade politicamente organizada, os quais, em seu conjunto, compõem sua Constituição. Relerei. No que nos é relevante, enquadra-se o direito constitucional como o ramo por excelência do direito público, o principal ramo desta seara jurídica, já que tem por objeto o estudo do ordenamento fundamental do Estado, o conjunto de regras e princípios basilares de uma sociedade politicamente organizada, os quais, em seu conjunto, compõem sua Constituição. Como leciona Jorge Chifras Heras, citado por José Afonso da Silva, refere-se o direito constitucional à organização e ao funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do Estado e ao estabelecimento das bases da estrutura política. O direito constitucional é elemento por excelência da superestrutura e ideologia da sociedade. E temos de levar em consideração que o direito constitucional estuda os elementos da estrutura do Estado. Vejam, povo, território, governo e soberania. Então, o direito constitucional, estudando as coisas do Estado, é uma superestrutura e ideologia por excelência. Assim como o Estado é a grande superestrutura que dá toda a concepção ideológica para a organização da vida social. Paulino Jacques ensina que direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios e as normas estruturadoras do Estado e garantidoras dos direitos e liberdades individuais. Justamente em virtude de seu objeto, o ordenamento fundamental do Estado, podemos vislumbrar o direito constitucional como o ramo-mãe do direito, o ramo jurídico do qual derivam todos os demais, não só aqueles que integram o direito público, mas também os que formam o direito privado e o direito social, para aqueles que reconhecem essa subdivisão. Enfim, por ser nele que se alicerçam e do qual afloram todos os demais ramos jurídicos na atualidade, podemos considerá-lo como o ramo fundamental, num primeiro plano, do direito público e, no segundo, do direito como um todo, comportando todas as subdivisões. O direito constitucional é a norma que está no ápice, que dá fundamento de validade a todas as outras normas que existem na sociedade. E normas que têm que ver com regramentos para o funcionamento do mercado de trabalho, do mercado consumidor, do mercado de capitais e da economia do setor público. Superestrutura por excelência. Superestrutura por excelência. Ademais, com a crescente intervenção do Estado em todas as instâncias da vida social, com o progressivo aumento de sua ação nas mais diversas áreas públicas e privadas,
Concomitantemente, temos um proporcional aumento da importância do direito constitucional, como ramo jurídico vocacionado justamente para o estudo sistemático desse fenômeno. A doutrina é muito rica em conceitos da nossa disciplina. A título ilustrativo, apresentamos algumas das definições elaboradas. Para Manuel Gonçalves Ferreira Filho, direito constitucional é o conhecimento sistematizado da organização jurídica fundamental do Estado, isto é, o conhecimento sistematizado das regras jurídicas relativas à forma de Estado, à forma de governo, ao modo de aquisição, exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de sua ação. Para José Afonso da Silva, é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Para Afonso Arinos de Melo Franco, é o estudo metódico da Constituição do Estado, da sua estrutura institucional político-administrativa, e podemos falar político-administrativo-econômica. E para Maurice de Vergir, para Maurice de Vergir, é o ramo do direito cujo objeto é a determinação da forma de Estado, da forma de governo e reconhecimento dos direitos individuais. Relerei. Para Maurice de Vergir, é o ramo do direito cujo objeto é a determinação da forma de Estado, da forma de governo e reconhecimento dos direitos individuais. Dos conceitos expostos, podemos perceber que alguns definem o direito constitucional a partir da Constituição, das normas e princípios que a compõem, ao passo que outros, em polo oposto, vislumbram nossa disciplina como o instrumental com base no qual dada Constituição será analisada. Para os primeiros, o direito constitucional surge da Constituição. Para os últimos, a Constituição emerge do direito constitucional. Emergir, surgir, vir à luz. Em outros termos, na primeira perspectiva, temos o direito constitucional como fruto da Constituição, como o conjunto de normas, princípios e instituições oriundos e originários da análise do texto constitucional. É o que percebemos nas definições de Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Afonso Arinos de Melo Franco, representantes da corrente majoritária no Brasil. Nesta acepção, dos mandamentos constitucionais escritos ou costumeiros, surge o direito constitucional como o objeto de estudo do jurista. No segundo ponto de vista, temos o direito constitucional como uma disciplina que tem por finalidade o estudo da Constituição. Consiste, portanto, num instrumento científico para a análise de certa Constituição. E este é, pois, o objeto de estudo do jurista. O raciocínio é aqui o inverso do anterior. O jurista não é parte da Constituição para constituir o direito constitucional, como antes afirmado. Ele se vale do direito constitucional como ferramenta para o exame científico da Constituição. O objeto de estudo aqui é a Constituição, sendo o direito constitucional a ferramenta adequada para essa tarefa. Dentre os autores acima citados, representantes desta corrente, temos Maurice de Vergir e José Afonso da Silva. Na verdade, podemos unir essas duas perspectivas
dialeticamente, aí vem a inteligência do autor. Professor autor Silvio Mota. Na verdade, dialeticamente, podemos unir essas duas perspectivas percebendo o direito constitucional como um produto oriundo da análise sistemática da Constituição, mas cujas conclusões podem servir, como efetivamente o fazem, para a elaboração e análise de futuras constituições. Num primeiro momento, ele é o objeto de estudo do jurista. Em um segundo momento, seu instrumento de trabalho, ferramenta de trabalho. Dentro de nossos objetivos, entretanto, porém, todavia, contudo, devemos privilegiar a primeira corrente, por ser a predominante no país. Temos assim que o direito constitucional é o ramo do direito público que estuda as normas, os princípios e as instituições básicas de uma coletividade humana politicamente organizada. Direito constitucional, superestrutura, porque estuda as coisas do Estado. Não sejamos inocentes, e o Estado é a superestrutura e ideologia por excelência. Portanto, ao texto complementar da leitura que fizemos do maravilhoso curso de Direito Constitucional do professor autor Silvio Mota, Teoria, Jurisprudência e Questões. Dedico este vídeo ao meu amigo servidor público, delegado, garboso e bonitão, mestre primeiro e singular, Zequinha. A ti dedico este vídeo. Estamos lendo sobre isso com os socioeducandos da atividade da Escola de Campeões. Veja só, meu amigo, evoluímos muito, né? Graças a Deus e com muita humildade no coração. E o senhor tem total liberdade para me corrigir, porque o senhor é um estudioso do direito. Eu não, eu estudo outras coisas. A minha formação tem mais que ver com as questões econômicas, é comércio exterior. Estou aqui de intruso, então submeto-me ao teu crivo, amado mestre Zeca. Deus te abençoe. Vamos lá. Blog Café com Sociologia, para entender de vez e definitivamente os conceitos de infraestrutura e superestrutura em Karl Marx. E por que ler coisas que foram elaboradas por Karl Marx? Pois é, amados, deixemos os preconceitos de lado. Se andarmos o mundo desenvolvido principalmente e observarmos os estudos sobre economia, sobre ciência política, sobre relações internacionais, necessariamente veremos presentes Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, John Maynard Keynes. Então, meus amados, abandonemos as tolices e vamos ler o que é importante. Marx é um clássico do conhecimento universal. Ele teorizou sobre o tempo dele e é um autor muito e pessimamente mal compreendido por nós. Tanto do lado daqueles que não querem nem ouvir falar em Marx, como também do lado de muitos que falam que leem Marx, mas na verdade não leem. É apenas a agitação da torcida. Interpretação e superestrutura em Marx. Texto escrito por Cristiano das Neves Bodart. Cristiano das Neves Bodart é doutor em Sociologia,
Universidade de São Paulo, Federal, Universidade Federal de São Paulo. E professor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Texto publicado por Roniel Sampaio Silva. Pintou-me uma dúvida. USP, Universidade de São Paulo. Vamos lá. Infraestrutura e superestrutura são dois conceitos importantes para a compreensão de todo o pensamento de Karl Marx. Infraestrutura e superestrutura. E queremos trazer aqui a observação para o fato de que o direito constitucional e o Estado são superestruturas ideológicas do mundo das ideias, do mundo abstrato. Ao se dedicar em compreender a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social, Karl Marx percebeu que a sociedade estava dividida em infraestrutura e superestrutura. Para Marx, a infraestrutura trata-se das forças de produção, compostas pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores. Infraestrutura como o ambiente e local onde se dão as relações de produção. Empregados, empregadores, empregados ou patrões empregados, empregadores. Trata-se da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, as relações de trabalho, estas marcadas pela exploração da força de trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. Infraestrutura é a parte visível, é a parte mais visualizável quando a gente observa o funcionamento da sociedade, o funcionamento dinâmico e sistêmico da economia da sociedade. Infraestrutura, mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado de capitais e o mercado da economia do setor público. Então, é a grande infraestrutura em que se relacionam famílias, empresas, bancos, governo federal, governos estaduais, governos municipais. É isso. A superestrutura é fruto das estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de seu domínio. Muito lógico, né? Se formos a Aristóteles, se nós fizermos uma visitinha lá na Grécia do tempo de Aristóteles, se fizéssemos isso, escutaríamos Aristóteles falando. A sociedade é dividida em duas classes, a classe dos senhores e a classe dos escravos. Então, nenhuma novidade fala Karl Marx. A superestrutura é fruto das estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de seu domínio. Trata-se da estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica, Estado, religião, cultura, artes, meios de comunicação, etc, etc, etc e tal. Para essa consolidação e perpetuação de domínio das classes dominantes, utilizam-se tais classes de estratégias que demandam ora o uso da força, ora o uso da ideologia. Um exemplo de um instrumento de uso da força é o Estado.
o qual possui o uso da força legitimado pela ideologia, como falsa consciência. Para Marx, o Estado está sempre a serviço da classe dominante, buscando, portanto, manter o status quo, permanência do modo como as relações sociais se dão. Por isso que as coisas demoram muito para serem modificadas no que tem que ver com as coisas da polis, as coisas da cidade, as coisas da vida em coletividade social. A ideologia é a tática de tornar certas ideias como verdadeiras e aceitas pela sociedade, sendo tais ideias criadas pela própria classe dominante de acordo com seus interesses. Como dizia Marx, as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Espírito tem que ver com o pensamento. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideais. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. O uso da força, muitas vezes, deve ser justificado por ideias coletivamente aceitas. Por esse motivo, a classe dominante busca produzir e disseminar ideias que legitimem as ações do Estado em prol de seus interesses. Da mesma forma, a ideologia cumpriria o papel de justificar as relações de trabalho e a existência das desigualdades sociais, bem como a exploração do homem sobre o homem. Para Karl Marx, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, eles dominam também pensadores, produtores de ideias, ideólogos que regulam a produção e distribuição das ideias de seu tempo. E, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época. Nesse sentido, a superestrutura seria responsável pela manutenção das relações sociais existentes na infraestrutura, e esta infraestrutura possibilita a sua existência. Isso é lindo. Nesse sentido, a superestrutura seria responsável pela manutenção das relações sociais existentes na infraestrutura, e esta infraestrutura possibilita sua existência. Pois toda a riqueza necessária para manter a superestrutura seria, segundo Marx, produzida na infraestrutura por meio das relações de produção e de troca. Os grandes mercados em funcionamento. Os grandes mercados em funcionamento. Mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado de capitais e o mercado da economia do setor público. Na carta para Joseph Bloch, Marx faz uma referência a tal conceito. De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção
e reprodução da vida real. Na carta para Joseph Bloch, Marx faz uma referência a tal conceito. De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. As condições econômicas são a infraestrutura, a base. As relações sociais em acontecimento na economia capitalista de mercado, que é a única que existe. Então, estamos falando de funcionamento do mercado de trabalho, do mercado consumidor, do mercado de capitais e da economia do setor público. Mas vários outros vetores da superestrutura, como formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc, 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 etc e tal. Então percebemos que a Constituição é fruto e produto das relações sociais que acontecem, que são dominadas pela classe dominante. Afinal, por que o Brasil é um país tão injusto? Por que o Brasil pratica a maior taxa real de juros do planeta Terra entre os países que têm soberania monetária, que têm soberania sobre a sua própria dívida federal e que têm soberania sobre a sua própria moeda nacional? Por quê? Se temos 20 milhões de empresas ativas no Brasil e cerca de 16 milhões dessas 20 milhões são microempreendedores e pequenos negócios, justamente aqueles que perdem com essa maior taxa real de juros do mundo. Por que isso continua assim? Porque a gente tem uma fração mínima, talvez de menos de umas 50 mil pessoas que efetivamente ganham muito dinheiro, administradores de fundos de capital, sócios controladores de bancos. Eita, esses são os que ganham muito dinheiro justamente com essa maior taxa real de juros do planeta Terra. E não adianta a gente olhar para a pessoa, não. É o agente econômico, porque se não é um, é outro. Se não é José, é Maria. Se não é Maria, é Joaquim. Se não é Joaquim, é Rony. Se não é Rony, é Laila. Se não é Laila, é Yasmin. Se não é Yasmin, é Leandro. Se não é Leandro, é Milton. Se não é Milton, é Thaís. Se não é Thaís, é Saldanha. Sempre vai ter um agente do capital, um agente administrador do capital. Então a questão aqui é o entendimento da estrutura. Não é luta contra pessoas, é o entendimento sobre como funciona sistemicamente a sociedade. Recuperarei aqui para finalizarmos a leitura. As condições econômicas são a infraestrutura, a base econômica. Mas vários outros vetores da superestrutura, formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc, 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 formas jurídicas, o direito constitucional, e mesmo os reflexos destas lutas nas cabeças dos participantes. Como nós nos descrevemos em nossa sociedade? Como nós desenvolvemos a nossa linguagem para compreendermos como funciona sistemicamente a nossa sociedade? São capacidades de autodescrições de si e da sociedade. Importante. Ou melhor, de si e de si em sociedade. De si e de si em sociedade.
formas jurídicas, teorias políticas, teorias filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas religiosos e dogmas outros. Também exercitam sua influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. São elementos componentes da superestrutura ideológica. E a síntese disso é o próprio Estado, que é a superestrutura por excelência, superestrutura ideológica. Há uma interação entre todos estes vetores, entre os quais há um sem número de acidentes, isto é, coisas e eventos de conexão tão remota ou mesmo tão impossível de se provar, que podemos tomá-los como não existentes ou negligenciá-los em nossa análise, mas que o movimento econômico se assenta finalmente como necessário. Infraestrutura, o ambiente e contexto em que se desenvolvem as relações sociais de mercado, relações sociais capitalistas de mercado. É o funcionamento do mercado de trabalho, é o funcionamento do mercado consumidor, é o funcionamento do mercado de capitais, é o funcionamento do mercado da economia do setor público. É como o mercado de trabalho se relaciona com o mercado consumidor, com o mercado de capitais, com o mercado da economia do setor público. Enfim, são complexos dentro de complexos cada vez mais ampliados. São círculos concêntricos, espirais em alargamento. É isso aí, superestrutura. E para provarmos que o Estado é a superestrutura por excelência, vamos ler aqui, reler no caso, um trechinho que fala sobre o direito constitucional, que estuda sobre as coisas da estruturação dos poderes do Estado. Paulino Jacques, 1970, página 15, ensina que direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios e normas estruturadoras do Estado e garantidoras dos direitos e liberdades individuais. Temos, assim, o direito público voltado principalmente para os interesses coletivos e composto, dentre outros ramos jurídicos, pelos direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito ambiental, direito econômico, direito financeiro, direito urbanístico, direito penal, direito processual civil, direito processual penal, direito internacional público e privado. Já o direito privado, direcionado essencialmente à satisfação dos interesses individuais, apresenta como ramos jurídicos o direito civil e o direito comercial. Por sua vez, o direito previdenciário e o direito do trabalho, para alguns, alocam-se respectivamente como ramos do direito público e privado. Misto, né? Para outros, compõe uma terceira unidade estrutural, denominado direito social, tendo em vista que, em regra, são disposições de ordem pública que disciplinam relações entre particulares. Como a partir da pirâmide de Kelsen, que traz no ápice a Constituição, como temos esse modelo e arquétipo como diretriz de ação das nossas conversas, a gente pode compreender que o direito constitucional puxa fundamento da própria Constituição, o direito administrativo também tem fundamento na Constituição, o direito tributário tem fundamento na Constituição, o direito ambiental tem fundamento na Constituição, o direito econômico tem fundamento na Constituição, o direito financeiro tem fundamento na Constituição, o direito urbanístico tem fundamento na Constituição, o direito penal tem fundamento na Constituição, o direito processual civil tem fundamento na Constituição, o direito processual penal tem fundamento na Constituição, o direito internacional público e privado tem fundamento na Constituição.
O direito civil tem fundamento na Constituição, o direito comercial tem fundamento na Constituição, o direito empresarial tem fundamento na Constituição, o direito comercial tem fundamento na Constituição, o direito previdenciário tem fundamento na Constituição, o direito do trabalho tem fundamento na Constituição. Precisa falar mais alguma coisa? A Constituição, o Estado é a superestrutura ideológica por excelência a orientar a vida social. É isso. Um abraço, amado mestre Renato César. Um abraço, amado mestre Sildivan. Aos estudos, amados amigos. Vocês moram no meu coração. É isso. Deus vos abençoe. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Viva, amado mestre Zeca. De intrometido, me meti a falar de direito constitucional. Por favor, se cometi equívocos, seja benevolente e muito misericordioso para com os meus erros. Beleza, meu amigo? Te tenho em grande conta no meu coração. Saudações e muitas saudades da sua pessoa. Amém. Deus te abençoe, amado, a ti e aos teus. Amém, 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 amém e amém. Deus é bom. Que dia maravilhoso. Amém. Bom é estudar. Estudar dá sentido à vida e abre portas invisíveis. Estamos sendo abençoados sem mesmo saber. Estamos na penúria, mas tem uma porção de portas de prosperidade se abrindo. Aos estudos, Deus é maior, Deus proverá. Amém.